vídeo, estamos juntos novamente, mais um vídeo para vocês. Eu sempre faço vídeo com temas práticos, temas do dia a dia, temas que nós podemos usar em nossa vida, tema que vai nos fazer diferença. Às vezes você pode pensar assim, poxa, mas os vídeos dela é tão simples, tão básico, tão, né? Não é tão básico, sabe? Não é tão simples. Sabe por que não é? Porque às vezes nós até sabemos do assunto, né? Você pode pensar, assuntos que eu já sei, coisas básicas. Às vezes nós até sabemos aquele assunto, nós temos uma boa compreensão daquele assunto, mas ele vai caindo em rotina, no dia a dia e fica por isso mesmo. E aí o que acontece? Você vai vivendo uma vida normal, uma vida aí, né, dentro do dia a dia, e quando você se dá conta, você já é todos os dias, você vai mudando e você já é uma pessoa diferente do início, talvez até do início da semana, do início do mês, do início do ano, porque as tribulações, os atritos, as questões, elas vão nos deixando um pouco enrijecido, né, meio fragilizado, e aí quando você vê, você vai se perdendo no meio dessas coisas. Então assim, esse canal eu criei ele para que nós pudéssemos nos alimentar de coisas simples e básicas, para que nós pudéssemos reavaliar constantemente, diariamente, a nossa vida, a nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de ver a vida. E quando você vê esse vídeo aqui no canal, vê um vídeo simples, um vídeo, sabe, que fala uma língua prática, porque eu gosto de coisa prática, eu gosto de coisa que fale uma língua prática, eu gosto de coisa palpável, sabe? Eu gosto de coisas difíceis, gosto de temas difíceis, mas eu queria montar um canal com coisas fáceis, que nós pudéssemos ouvir, mastigar e ser palpável, e colocar em prática de maneira fácil. Então, os vídeos que eu coloco aqui são vídeos fáceis da compreensão, fácil de você ouvir, e é para dar uma despertada, é para você parar e falar assim, caramba, eu sabia disso, só que caiu no esquecimento, no dia a dia, nas questões do dia a dia, foi caindo no esquecimento, eu fui deixando de ser assim, deixando de fazer assim, e aí você vai vendo que você precisava ouvir aquilo para poder acordar, sabe? Acorda, desperta. Então os vídeos que eu coloco aqui é para que você dê uma acordada, sabe? Você saia do lugar de conforto, você saia desse lugar que você se encontrou e que você ficou introspectivo e você foi esquecendo como é que faz, como que deveria ser. Então é uma despertada. Sabe, a criança, ela estuda, até nós mesmos, nós estamos na sala de aula ou numa aula online, e quando a gente desliga aquilo ali, nós precisamos reler a matéria para poder gravar e fazer uma prova boa, né? Nós precisamos reler o conteúdo, precisamos ver novamente o vídeo. Por quê? Se eu já li, se eu já vi a aula ontem, se eu li ontem, por que eu preciso reler? Porque eu preciso guardar aquilo para quando for a hora da prova, eu pôr em prática aquilo que eu aprendi. Na nossa vida é a mesma coisa. Nós precisamos de um despertar, talvez diário, mas constante, para que nós possamos colocar em prática aquilo que tem em nós e que nós esquecemos que temos. Porque eu sempre falo que nós temos muita qualidade, nós temos muitas coisas boas e que a gente vai esquecendo. Por quê? As tristezas, as decepções, as angústias, as traições, as dores, sabe, nos faz parar de sorrir. Eu não vou apresentar meus dentes para ninguém, ficar sorrindo para ninguém, porque, sabe, as pessoas me magoam, você sai tão bem de casa, você sai dando bom dia e alguém te dá um fora, alguém te maltrata, alguém é injusto com você, alguém te faz o mal e você fica tão triste com aquilo, você fica tão abatido, que você fala assim, não adianta eu dar um bom dia para ninguém, não adianta eu tratar ninguém bem, porque as pessoas não têm nada para me dar, as pessoas são duras, são rudes, sabe? E nós como brasileiros, nós sempre tivemos uma característica de se dar bem, né? De tratar bem o outro, aquela coisa do bom dia, do boa tarde. Nós sempre tivemos uma característica de um povo amistoso, de um povo carinhoso, de um povo que se doa, de um povo que ajuda quem cai na rua, de um povo que está do lado. E estamos perdendo um pouco isso porque as tribulações, as situações, elas têm nos feito perder um pouco isso. E aí eu falei, gente, eu vou montar um canal para dar uma sacudidinha de vez em quando nas pessoas. E aí eu acho assim que você poderia ter uma compreensão melhor vendo alguns vídeos.
E eu sei que às vezes a gente acha assim, que bobagem, que coisa tosca, né? Tola, bobagem. Mas aí quando você vê alguma coisa simples que te desperta, você fala assim, poxa, eu tinha esquecido disso, eu tinha esquecido daquilo. É claro e evidente que alguém nos faz mal, a gente perdoa essa pessoa, né, e tal, mas deixa ela pra lá, porque tem gente que não merece mais o nosso convívio, mas a gente perdoa ela. Então aqui eu trouxe conteúdos e trago conteúdos para você não deixar de ser uma pessoa que dê um bom dia, não deixar de ser uma pessoa que sorria para a vida, que tenha as suas coisas boas fluindo, sabe? Que você tenha condições de falar, de lidar com as pessoas, de estar com as pessoas, porque essa é a intenção. É você olhar para você e ver que você precisa cada dia se doar e se dar, não esperando nada dos outros. Não, se nós formos bons com as pessoas, porque nós queremos que elas sejam bons conosco, esse é o caminho normal do ser humano, né? O ser humano quer ser bom com as pessoas porque quer que as pessoas lhes deem em troca a bondade, mas não é assim que funciona. Tem muitas pessoas que nós somos bons com elas e elas são péssimas conosco. E elas retribuem com maldade, com perversidade, com fofoca, com intriga. E aquele desgosto, né? Aquela coisa de você ter sido tão legal e a pessoa ter sido tão ingrata, tão ruim, tão rude, né? Então nós é que temos que fazer uma avaliação de com quem nós vamos ser sorridentes e muito bons e com quem nós vamos ser mais calados e introspectivos. Isso não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas por que eu falo isso? Porque nós temos que aprender a selecionar, né? A Bíblia não fala do joio e do trigo, não fala que o joio vai ser arrancado quando o trigo for arrancado e o joio vai ser queimado lá. Então nós precisamos entender, nós precisamos separar quem é o joio e quem é o trigo. Nós precisamos separar quem são as pessoas que realmente merecem estar no meu convívio e quem não merece. Eu preciso ter uma boa compreensão disso. É claro, é evidente que a Bíblia fala que no final dos tempos vai ser separado, não antes da colheita do trigo. Mas nós não estamos aqui falando desse texto como um contexto de pessoa de hoje, que nós estamos falando sobre vida, né? Sobre uma pessoa conviver com outro, estar com outro, lidar com outro. E eu tenho que saber selecionar quem vai entrar na minha casa, quem vai estar do meu lado, quem vai entrar no meu carro. Porque assim, hoje mesmo eu saí, fui fazer umas coisas na rua. E aí eu tava vendo assim, fui em alguns comércios comprar algumas coisas e tal, como que nós estamos vivendo um momento onde as pessoas, elas não sorriem. É difícil sorrir, é difícil falar um bom dia, é difícil brincar. E às vezes nós vamos brincar, eu então que amo brincar, eu amo falar com as pessoas, eu amo, sabe, aquela coisa de você rir, de você brincar igual era antigamente. E eu percebo que as pessoas perderam isso. Porque tudo hoje, quando você vai falar, quando você vai dar um bom dia, boa tarde, a pessoa já acha que você está com algum interesse, já fica vigiando para ver se você vai falar alguma coisa contra ela. As pessoas estão assim com um monte de proteção que você tem quase que abrir aqueles espinhos para poder penetrar lá e falar, oi, tá tudo bem aí? Porque existe uma proteção, um monte de proteção, sabe? Aquela coisa assim, tipo aquele comercial de quando eu era criança, que muita gente que está aí vendo não vai entender, que a criança saía cheia de proteção, né? A mãe só deixava ele sair todo protegido, acho que era andar de bicicleta, não lembro muito bem o que era skate, com aquele capacetezinho, aquelas coisas, porque ele saía igual um robozinho. As pessoas estão assim. As pessoas estão usando uma armadura, uma tremenda de uma armadura, para se proteger do outro. Para se proteger de piada, de brincadeira, de mágoa, de angústia, de ser ofendido, tal. E aí, isso está fazendo com que haja um distanciamento numa nação e num povo que era tão unido. E nós temos que começar a reavaliar isso, nós temos que começar a rever isso, porque tem gente sofrendo, porque a característica do brasileiro está se exterminando, está se esvairando, está indo embora. Tem gente sofrendo porque tem muita gente idosa, de meia idade, e jovens que foram criados com esses idosos e com essa meia idade,
que foram criados num ambiente familiar, amigável, de amigos e parentes, não importa, que gostam de dar bom dia, que gostam de brincar, que gostam de falar, e conforme abre a porta da sua casa, abre o portão, sai, lida com o mundo, onde as pessoas estão melindrosas, as pessoas acabam sofrendo. Acabam sofrendo porque vai dando aquele saudosismo, né? Aquela saudade de quando nós passávamos pela rua e falávamos bom dia, boa tarde, de quando nós parávamos no mercado para escolher a batata e conversávamos um com o outro, de quando nós esbarrávamos, pisávamos no pé e pedíamos desculpa. Vai criando-se um diálogo, uma conversa de um passado que é tão próximo, que está ali na esquina, mas que está se indo embora, partindo, e está entrando um presente que não está legal. Um presente que com ele está trazendo um perfil de introspecção, um perfil de um silêncio, um perfil de uma angústia, um perfil de uma dor, de uma solidão, de uma tristeza, de um abandono, sabe? Porque um medo, e aí entra a síndrome do pânico, porque quando você está muito isolado, quando você está muito sozinho, você tem insegurança, você tem angústia, você é triste, você não sabe muito bem o que você quer, o que você é, e você também não tem muito com quem conversar, porque você está perdido no meio desse emaranhado de solidão e de angústia, e de tristeza, e de depressão, e de introspecção, e de silêncio, e de isolamento, e de tudo que você possa imaginar que vai afastando. E nós precisamos rever isso, nós precisamos reencontrar isso. Isso é saúde mental, isso é saúde para nossa mente, para o nosso corpo, sabe? É saúde, isso é vida, é você poder chegar no ônibus, sentar do lado de alguém e falar bom dia, boa tarde, que horas tem, por favor? E a pessoa não tem medo de você, sabe? Você entrar numa Uber, você entrar num táxi, no mercado, numa quitanda, numa farmácia, e bom dia, boa tarde, e a pessoa também não tem medo de você, e você também não tem medo dela, e você não tem medo de levar um fora, ou ela não tem medo de levar um fora. Da onde vem esses medos? Da onde vem essa armadura, essa coisa da proteção? Da onde está vindo, né? Nós temos que começar a ter uma compreensão disso, porque a saúde mental, ela fala sobre algumas questões de relacionamento, sobre algumas questões do diálogo, sobre a troca, né? A nossa troca, a psicologia é muito ligada na troca também, né? E aí, onde é que está isso? Então, quando eu trouxe esse canal e eu coloco vídeos aqui, eu coloco para que você possa refletir. E eu não estou aqui achando que tem assuntos que você desconhece. Não, eu sei que tem assunto aqui que você pode até conhecer, mas eu só quero que você se lembre deles, sabe? Eu só quero que você se lembre, que você medite sobre eles e que você faça uma reflexão sobre a sua vida, sobre cada tema que tem aqui no canal, que estou falando agora com você. É reflexão. É preciso que você tenha o empoderamento, né, da tua história, e que esse empoderamento não seja colocado na mão de ninguém, nem de nada. E assim, se falava tanto de empoderar tempos atrás, aos anos atrás, e essa palavra ficou tão... O que é isso, né? O que é isso? É você saber quem você é você compreender quem você é você compreender que as coisas não podem se esvaziar, não podem ir embora. As coisas boas, elas têm que melhorar e não piorar. As coisas boas, elas não podem estar no passado e dar um saudosismo e lembrar lá do passado. Elas têm que ir caminhando a ponto de ela entrar no futuro, no presente, no futuro, e ela ir ficando igual a vinho, cada dia melhor, né? Se nós éramos um povo que abraçávamos, se nós éramos um povo cativo, se nós éramos um povo que cativava as pessoas, que abraçava as pessoas, que tratava bem as pessoas, isso não pode estar lá atrás, isso tem que melhorar. Nós temos que ser assim e também ser mais, aprender a ser prudente, aprender a reconhecer o bem no outro, aprender a reconhecer o bem em mim,
aprender a se olhar no espelho e ver que você é uma pessoa de um grande valor. Eu falo sempre isso aqui, às vezes eu fico até com medo de ficar repetitiva, porque vivemos um momento também onde as pessoas, às vezes, elas ficam esperando os outros falarem do valor que ela tem, os outros falarem quem ela é, os outros falarem que ela pode, os outros falarem que ela deve, os outros... E você? Né? E você? O que você pensa de você? O que você acha de você? Quando você olha no espelho, eu preciso ouvir as pessoas falarem que eu sou e que eu posso fazer, e que eu tenho condições e que eu tenho capacidade. Eu preciso ouvir as pessoas falarem. Será possível que eu não consigo compreender e visualizar a minha potência, o meu potencial, a minha capacidade de lidar com a vida e com as coisas? Será possível que eu não consigo ver isso em mim sozinha? Eu preciso que alguém fique falando, empoderamento, eu preciso, eu não consigo visualizar. Eu tenho que olhar no espelho, eu tenho que ver que eu tenho, né? Eu tenho que olhar no espelho, eu tenho que admirar a beleza que eu tenho no meu interior, a beleza de pessoa. Tenho que também avaliar as minhas falhas, avaliar os meus defeitos, as minhas deficiências, avaliar o que precisa ser mudado em mim. Eu também preciso avaliar, porque às vezes eu não consigo fazer uma boa avaliação, não consigo entender que precisa mudar algumas questões. Então, assim, eu quero convidar você a fazer uma reflexão. Eu quero convidar você a repensar e a pensar no que você deseja para a sua vida, para as pessoas que estão à sua volta. O que você deseja para o país que você mora, para o mundo que você está? O que você deseja, né? Eu te faço um convite a parar e a refletir sobre você mesmo, a refletir no seu potencial, a fazer uma reflexão sobre o seu valor, né? Quem que você é, o que você quer ter, o que você quer fazer, o que você quer construir. Estou falando do teu valor, daquilo que você valoriza, daquilo que tem aí dentro de você. Então, assim, o meu convite é que você ouça, né, os vídeos que tem aqui, veja esse vídeo também, e que você possa meditar sobre a sua própria vida. Porque nós não podemos continuar passando pela vida como se nós fôssemos uma máquina e que vai, tipo, aquela máquina tem um trator, né, que ele tem uma roda na frente, não sei se ainda existe isso, eu era criança, ele tinha tipo uma roda, uma coisa assim de ferro grande, que era tipo um rolo compressor, e ele ia amassando e passando na estrada, amassando, colocando tudo no seu devido lugar. Nós não podemos ser assim, nós não podemos passar pela vida como um rolo compressor. Nós precisamos entender que, sabe, às vezes aquela pessoa que está conosco, que nos atende, ou que é parente, ou que é amigo, tem dores, sabe, tem mágoas. E quando eu compreendo que essa pessoa não tem nada para me dar, porque ela tem dores, tem mágoas, tem angústia, a criação, a vida, não sei porque eu não vi, né? Mas quando eu consigo fazer uma avaliação madura da situação, eu consigo ver que eu tenho para dar e ela não tem. Então eu não posso esperar que ela me dê nada, mas ela pode receber de mim o que eu tenho para dar. Tem gente que não sabe receber um abraço, já perceberam? Tem gente que não sabe receber um beijo. Tem gente que não consegue ser abraçado, ser beijado. Tem gente que não consegue. Você já parou para refletir que não é nada contra você? Que essa pessoa, ela não teve o exercício de receber carinho, de receber um abraço. Você já percebeu que tem gente que você fala assim, que lindo que você tá, que roupa bonita, que bacana. E a pessoa às vezes não consegue te agradecer e fala, não acho não, são seus olhos, né? Ela, não acho. Ela não consegue nem se ver com o olhar que você a vê de beleza. Você já percebeu isso? Tem gente que não sabe que é lindo, que é maravilhoso, sabe que tem bondade, que tem capacidade. Tem gente que não sabe. Então você para de ficar querendo que as pessoas te dêem o que ela não tem para te dar. Dá a ela você. Dá a ela o que você tem para dar de melhor. Que aí você vai ver como que vai ser diferente a tua vida. Como que vai ser muito melhor a sua vida. Tudo
vem de nós. A nossa mudança, a nossa maneira de encarar a vida, a nossa maneira de fazer tudo diferente, a nossa maneira de entender as pessoas, depois que eu entendo a mim mesma, que eu me conheço, que eu sei o meu potencial, que eu sei a minha capacidade, que eu sei quem eu sou, depois que eu entendo, aprendo, amadureço, aí eu consigo ver e falo, caramba, eu queria tanto que fulano me desse isso, aquilo, fulano não tinha para me dar, não tinha nada para me dar, nada, fulano não sabe nem receber um abraço, não sabe nem receber um beijo, não sabe nem receber um elogio. Quando você começa a entender isso, quando você começa a entender, é porque você está melhorando como pessoa. É porque não é soberba, tá, gente? Por favor, não é soberba, não é arrogância, não é disso que se trata. É amadurecimento, é inteligência emocional, é saúde mental, é maturidade, é você olhar e começar a se ver, a se enxergar, a compreender quem você é, a compreender a potência que é em você, de fazer o bem, sabe? Você, sabe o que acontece? Vou dar um exemplo. Patinho feio, lembra o patinho feio? Patinho feio. O patinho era feio? Não era. O patinho era feio? Não era. Patinho foi aceito? Não. Patinho estava no ambiente dele? Também não. O Patinho saiu. Quando ele saiu e entrou no ambiente dele, ele era um cisne. Olha que coisa. Quando nós conseguimos entender quem nós somos e nos colocamos confortavelmente no espaço que é preparado para nós conseguimos entender quem são as pessoas e conseguimos ajudar a elas também. Eu preciso compreender quem eu sou, eu preciso compreender o que eu posso fazer, eu preciso compreender quais são os meus dons, eu preciso compreender o que eu gosto de ser, de fazer, de executar, eu preciso saber se eu sou operacional, se eu não sou operacional, se eu gosto disso. Eu preciso saber para que eu possa também, naquelas áreas que eu não sou boa, eu não gosto de ler, eu posso exercitar. Porque às vezes você não gosta de uma coisa, mas é necessário, eu preciso ler, eu preciso me informar, eu preciso compreender, então eu vou exercitar a leitura. Ah, mas eu odeio ler. Tem que exercitar. Ah, mas eu odeio dirigir. Tem que aprender, faz falta. Ah, bicicleta, tem que aprender, entende? Então você, às vezes, você até pode não gostar muito, mas você aprende porque é necessário. E aí você também aprende quem você aprende o que você é capaz, você aprende o que você é limitado, para que você possa trabalhar nessa área. Já tem um vídeo aqui falando sobre isso, não vou nem me aprofundar nisso. Mas eu quero dizer que quando você começa a compreender tudo sobre você, você consegue compreender o outro. E aí você consegue entender as dificuldades, o aperto e as situações que o outro passa. Porque não tem como, sabe? Não tem como eu querer entender o outro. Ah, eu vou ser boa. Não estou falando de ser boazinha, de ser o bonzinho, de levar, sabe, tudo na cara, porque, eu sou vitiminha. Não. Fulano é assim mesmo, também é não. Eu estou falando de você saber, primeiro ponto, como que você lida com você mesmo, quem você é, como que você vive a sua vida, para depois você começar a compreender as pessoas. Nós só podemos recuperar o que é bom quando nós compreendemos que perdemos. Nós só podemos recuperar o que ficou para trás, que é maravilhoso, quando nós enxergarmos que perdeu. Eu perdi, nem percebi. E eu estou deixando de ser bom. Né? Eu só vou recuperar a minha sensibilidade, ser amorosa, ser carinhosa, ser mais ouvinte, falar menos, ou talvez para alguns falar um pouco mais, se eu perceber que eu perdi, que eu era e deixei de ser. Ou que eu nunca fui bom ouvinte, sabe? Porque às vezes as pessoas que convivem com a gente falam, você não é bom ouvinte, você não fala, não conversa. As pessoas às vezes falam coisas que não são, mas nós temos que avaliar se é ou se não é. Deixa eu ver se eu sou assim, eu não falo, não converso, não é eu, porque eu já gosto de conversar. Ah, você fala demais, aí sou eu, né? Porque eu gosto de conversar, gosto de falar, então eu tenho que aprender a ouvir. Entende? Então, assim, através das críticas, nós vamos começar a ver se eu sou ou não sou.
Não é aceitar. Ah, eu vou aceitar porque eu sou assim, eu não ouço ninguém. Não, peraí. Às vezes você é um bom ouvinte, mas o outro não quer um bom ouvinte, o outro quer um capacho, né? Quer que alguém... Então, nós temos que ter até a maturidade para saber se o outro quer que eu seja somente, né? Ou se eu realmente não consigo ouvir as pessoas. Então, tudo o que eu consigo aprender, que eu consigo melhorar em mim, vai me favorecer lidar com as pessoas. Vai me favorecer lidar com o mundo, com minha terra, com o meu povo. Vai me favorecer atender qualquer cliente que seja dando um bom dia, ou atender qualquer pessoa que seja, ou pegar qualquer, sabe? E eu vou conseguir. Eu vou conseguir porque eu consigo compreender que as pessoas, às vezes, não têm nada para me dar. Então, o vídeo ele é feito, quando eu faço, dentro de temas que talvez você fale que é comum e que é fácil, mas é para te despertar. É para que você possa ouvir aquilo que talvez todos os dias alguém te fale, mas que você não se toca. Talvez com o vídeo você se toque. Talvez com o vídeo você desperte. Talvez com o vídeo você compreenda. Talvez com o vídeo você fale assim, eu preciso mudar. Eu não posso ficar nesse lugar de vitimismo. Eu não posso ficar nesse lugar de coisinha, né? De tadinha de mim mesma, coitadinha de mim mesma. Ai, euzinha, tô tão... Não posso ficar. Não posso ficar num lugar onde eu não gosto de ouvir ninguém, ou então que eu gosto de falar com todo mundo, e que eu gosto de ficar falando só, falando, mas não ouço, ou então que eu não converso com ninguém. Eu tenho que saber quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou, quando eu avalio a minha pessoa, eu consigo fazer uma boa avaliação das pessoas que eu convivo. E aí eu vou ser menos enganado, vou ser menos prejudicado, vou ser menos maltratado, vou ser menos chacoalhado. E talvez, quem sabe, eu consiga trazer de volta aquele povo que nós éramos, porque eu faço a diferença, você faz a diferença, o outro faz a diferença. Quando a gente vai ver, a gente está aí, ó, opa, bom dia, boa tarde, e vamos caminhando. E aí as coisas melhoram. E se não melhorar, ao menos eu melhorei como pessoa e melhorei o meu convívio com as pessoas que estão à minha volta, ao meu lado, ao meu redor. Porque é assim. É um mudando aqui e a família caminhando de uma maneira onde você consegue influenciar a família, consegue influenciar os seus amigos e você vai fazendo a coisa caminhar. Porque a coisa caminha. E caminha de uma maneira onde eu me sinta melhor. Saúde mental, sabe? Saúde mental. Eu preciso produzir vida, eu preciso lidar com o mundo, com as pessoas, eu preciso ter amigos, eu preciso ter parentes, eu preciso ter família, eu preciso viver a vida. E eu só vou conseguir viver uma vida boa, plena, agradável, quando eu consigo viver comigo mesma, de uma maneira plena e agradável. Agora, se eu não suporto a minha própria companhia, fica difícil suportar a companhia dos de fora. E é isso. E espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês possam ver esse vídeo até mais de uma vez, para você conseguir meditar sobre a sua maneira de lidar com a vida, de lidar com as pessoas, de lidar com você mesmo olhando no espelho. Quem eu sou? Deixa eu ver. O que eu gosto? O que eu gosto de fazer? O que eu gosto de comer? Quem sou eu? Eu sou bom ouvinte, sou introspectivo, gosto muito de falar, ou quase não falo. Você precisa saber disso. Você precisa saber quem você é, como que você lida com as coisas e com você mesmo. Então bora lá? Bora fazer esse exercício de fazer as pazes com você mesmo? Bora fazer o exercício de saber lidar com você mesmo, de saber ser seu melhor amigo? Bora lá? Então tá bom. Tá aí. É só você colocar em prática, é só você olhar na frente do espelho e falar com você mesmo. E o exercício é você se respeitar. Se respeitar como pessoa, se respeitar como ser humano, se respeitar. Quando você se respeita, você consegue respeitar os que estão em volta, mesmo aqueles que não merecem nosso respeito.
tá bom? Curte aí, fala um joinha, comenta. O YouTube, ele só vai mandar esse vídeo para frente do YouTube se vocês fizerem aí, ó, curtir ele. Senão fica paradinho, nem do lugar ele sai, tá bom? Ótima tarde para todos.